dia a todos, né? Obrigado pela presença de cada um de vocês. E esses e muitos outros temas sempre são inspirados pelos nossos mentores, né? Por Saint Germain, por irmão Francisco, pela irmã Lúcia. Então a proposta hoje é falar um pouquinho sobre mediunidade nos animais. Pode acontecer em sua mente fragmentada. Então a psicografia do nosso querido mentor já trouxe bastante informação, talvez até mais do que o que eu vou colocar aqui para vocês, então já ficou como spoiler da palestra, né? E foi muito linda. Essa psicografia depois vai estar disponível também nas nossas redes, né? Sempre muito ensinamento. Então, dentro dessa proposta de a gente conversar sobre a mediunidade dos animais, a gente vai rever alguns conceitos para situar todo mundo em relação à questão da mediunidade. Só um lembrete, então, nós temos esse panfleto aqui, depois vocês podem estar retirando na saída, onde tem a nossa programação de encontros desse ano, tá? Então levem, e se tiverem alguma dúvida é só procurar cada um dos trabalhadores aqui da casa. Esses encontros são sempre um sábado por mês, geralmente no primeiro sábado, às 9h30 da manhã. Para começar, a gente vai fazer uma referência, uma breve leitura de alguns trechos do Livro dos Médiuns, que é importante para acabar sintonizando. Então, na questão, no capítulo 22, leitura de alguns trechos, da mediunidade dos animais. Então, lá no item 2, 3, 4, ele fala assim, já começa perguntando, o questionador, os animais podem ser médiums? Então, o espírito responde, Essa questão tem sido levantada com frequência, e alguns fatos parecem respondê-las afirmativamente. O que tem dado crédito à opinião dos que pensam assim são os notáveis sinais de inteligência que alguns pássaros adestrados possuem, e que, parecendo adivinhar o pensamento do homem, eles retiram, por exemplo, um maço de cartas, as que têm a resposta exata a uma questão formulada. Então, observamos essas experiências com um cuidado todo especial. E o que mais chamou a atenção foi a arte que precisou ser empregada para adestramento desses pássaros. Mais adiante, ele continua. Seja como for, a questão principal permanece sem solução no que diz respeito às experiências que acabamos de narrar, porque, assim como a imitação do sonambulismo, não impede que a faculdade exista. A imitação da mediunidade nos pássaros nada prova contra a sua possível existência neles ou em outros animais. Então, na questão 236, a questão da mediunidade dos animais foi completamente resolvida na dissertação seguinte, feita pelo espírito Erasto, cuja profundidade e inteligência os leitores já tiveram a oportunidade de apreciar nas citações que fizemos anteriormente. Então, essa comunicação foi dada após uma discussão que ocorreu no assunto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o Erasto começa já fazendo um alerta, fazendo uma referência. Abordarei hoje a questão da mediunidade dos animais, assunto levantado e sustentado por um dos mais fervorosos adeptos, ou seja, que estava ali na reunião. Ele defende que podemos mediunizar os pássaros e outros animais e deles nos servir em nossas comunicações com a espécie humana. Para sustentar essa tese, ele leva em conta a máxima: quem pode o mais, pode o menos. Mais adiante ele continua. Em primeiro lugar, precisamos nos entender bem acerca dos fatos. O que é um médium? É um indivíduo que serve de intermediário aos espíritos para que esses possam se comunicar facilmente com os homens, que são os espíritos encarnados. Portanto, se os médiuns não existem, sem médiuns não existem as comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, nem de qualquer outra forma de natureza. E finalizando então essa citação do capítulo 22, então em resumo, ele coloca para a gente. Então vocês sabem que retiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar nosso pensamento uma forma sensível e compreensível para todos. Utilizando os seus próprios recursos, é que o médium traduz o nosso pensamento para uma linguagem que seja comum. Pois bem, que elementos podem ser encontrados no cérebro de um animal? Por acaso podemos encontrar palavras, números, letras, alguns sinais semelhantes aos que encontramos no cérebro do homem, mesmo no menos inteligente?
Entretanto, dirão: os animais compreendem o pensamento do homem, chegam mesmo a adivinhá-lo. Sim, os animais adestrados compreendem certos pensamentos, mas já os viram reproduzi-los? Não. Então, devem concluir que os animais não podem nos servir de intérpretes. Resumindo, então Erasto finaliza, os fenômenos mediúnicos não podem se reproduzir sem a participação consciente ou inconsciente dos médiuns. E é somente entre os encarnados, nós, seres humanos, que também são os espíritos, que podemos encontrar aqueles que podem nos servir de médium. Quanto ao adestramento de cães, pássaros e outros animais, para que façam este ou aquele serviço, o problema é seu e não nosso. Ou seja, ele termina, né, dando uma profunda reflexão naquela reunião da Sociedade Parisiense. Então, aqui nesse ponto, está sendo feito um adendo, né, uma inclusão dessa reflexão colocada até aqui, que foi à luz da doutrina espírita, né, do Espiritismo, dentro da obra Livro dos Médiuns, codificada por Allan Kardec, né? Então, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, segundo a obra da codificação espírita, ele foi publicado em 15 de janeiro de 1861 em Paris. E ele tem como conteúdo doutrinário o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. A fonte, então, é a FEB, a Federação Espírita Brasileira. Feito esse adendo, é importante, então, a gente colocar que daqui por diante nós vamos fazer também uma reflexão à luz do espiritualismo, né? E de todas as outras fontes que nós temos, dos mestres ascensionados, todos os conteúdos trazidos por Mestre Saint Germain, por Irmão Francisco. Então, essa primeira parte, ela teve como base colocar a parte básica dos fenômenos mediúnicos, né? À luz da doutrina espírita. Mas nós veremos daqui por diante que tem algumas situações específicas, né? Que estarei colocando. Feita então essa breve introdução, a gente pode então colocar o que seria a mediunidade. Então, a mediunidade ela é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Isso está fazendo um alerta. Todos podem ser médium, mas não significa que todos a utilizarão para o bem, né? Para a luz, para o serviço da luz. Então Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser. Mas, claro, pune sempre aqueles que delas o abusam. A mediunidade ela é uma faculdade sagrada que deve ser praticada santamente e religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, por exemplo, é a mediunidade curadora. Um exemplo de mediunidade. Então, fechando esse conceito, o que é a mediunidade? É uma faculdade existente no ser humano, na regra geral, que permite a comunicação entre o mundo espiritual e espiritual. Por que eu falo regra geral, né? Então, nos nossos estudos, avançamos então um pouco mais, além das obras básicas da codificação espírita de Allan Kardec. A gente fala então na regra geral, pois mais adiante veremos que existe exceção, onde alguns animais, em fenômeno mais raro, podem ser instrumentos mediúnicos. Então, mais adiante veremos isso. Então, a mediunidade é uma disposição orgânica entre o corpo e o perispírito. Não depende da moral do indivíduo. E o que é ser médium, então? Portanto, ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. É inerente a todas as criaturas humanas, independentemente de sua condição moral, e manifesta-se através de sonhos, intuições, premonições, psicografia, psicofonia, efeitos físicos, etc. Aqui eu reforço novamente então a nossa nota colocada no slide anterior, né? Que mais adiante nós veremos que existe exceção, onde alguns animais, e também fenômenos mais raros, né? Podem ser médiums.
Existem pessoas que são portadoras de recursos mais amplos nessas manifestações, facilitando-lhes as comunicações com os espíritos. Segundo Allan Kardec, médium é todo aquele que sente a presença ostensiva dos espíritos. Seria aquele que serviria de ponte entre o mundo visível e o invisível. A prática da mediunidade é o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. A faculdade mediúnica liga-se a uma disposição orgânica. Então, fechando esse conceito do médium, do que é ser médium. Mas então agora, todos somos médiums? Todos somos portadores da mediunidade natural, que é o canal psíquico pelo qual recebemos as influências boas ou ruins que estimulam as experiências do espírito na vida terrena. Porém, nem todos somos médiums, conforme denominou Allan Kardec, ou seja, conforme está colocado, estabelecido na doutrina espírita, nas obras básicas da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, até aqui foram os conceitos colocados pela doutrina espírita, que serve como base dos estudos. Mas como nós seguimos a nossa linha baseada no espiritualismo, a gente vai agora de agora em diante trazer alguns conceitos complementando com o que os mestres nos trazem, né? As mensagens, as psicografias de Mestre Saint Germain, de Irmão Francisco, e que vão complementar para clarear um pouquinho mais sobre a mediunidade nos animais. Então agora vamos falar sobre o animal e a mente fragmentada. O animal vivencia o seu processo evolutivo, onde ao longo das existências acumula o aprendizado que o levará para o seu progresso espiritual, até que venha adentrar no reino nominal. E mais especificamente, os animais domésticos. Então eles estão mais próximos desse processo de migração de reinos. O animal ainda não possui um mental completamente constituído. Por isso, usando o termo fragmentado, ou seja, informação que se completará quando adentrar ao reino nominal. Portanto, para que o animal pudesse ser médium, precisaria ter as mesmas condições mentais e psíquicas que o ser humano. Somente assim poderia servir de instrumento mediúnico, como intermediário para a comunicação entre o mundo espiritual e o físico. Porém, veremos mais adiante algumas exceções a esse conceito apresentado, onde mesmo com a mente fragmentada, existe sim a possibilidade, em alguns casos, de eles serem médiums, né? Então, respondendo, à pergunta, o animal pode ser médium? Sim, o animal pode ser médium em alguns casos raros, de forma mais limitada, pois lhe faltam as capacidades e condições mentais e psíquicas que o ser humano possui. Mas ainda assim, alguns podem servir como instrumentos mediúnicos, como médiums, na realização de trabalhos específicos que veremos em mais detalhes durante, na sequência dessa palestra. Então, o animal, ele percebe os dois mundos espirituais, as dimensões espirituais? Sim, o animal, além de casos raros, que podem ser médium, eles possuem a capacidade mais natural que lhe permite ver e perceber simultaneamente as duas dimensões espirituais, ou seja, o plano físico e o plano espiritual ao mesmo tempo. Então, nesse momento da palestra, eles estão aqui e estão vendo ao mesmo tempo aqui esse ambiente da palestra, esse plano físico, e estão vendo também acima todo esse plano espiritual, né? É uma capacidade natural deles. É por isso que às vezes em casa, nos lares a gente percebe que às vezes eles estão olhando para um canto, para o nada. Então, na realidade, eles podem sim estar vendo alguma coisa. Então, a gente não precisa ter medo. O importante o que que é? Manter o ambiente do lar o mais saudável possível, né? Seja na saúde física, na saúde emocional e na saúde espiritual, né? Então, quando é que eu tenho uma saúde física? Cuidando do saneamento, da alimentação adequada, do equilíbrio, do acesso à higiene, ao ambiente completamente limpo e salutar.
Na questão emocional, é o meu trato com ele no dia a dia, né? Como é que eu adequo as minhas emoções, né, do dia a dia, sempre me preocupando que essas emoções podem afetar também essa saúde emocional do nosso amiguinho, né? E também importante a saúde espiritual. Como é que é o hábito da oração no meu lar, né? Como é que eu cuido dessa proteção? Porque o lar, a casa que tem oração, ela cria um ambiente, uma proteção de luz. Então, orar em casa, né, fazer suas orações todos os dias, várias vezes ao dia, ajuda a criar esse ambiente protegido e salutar, que vai contribuir para a saúde, né, espiritual desse lar. E daí sim, eh, o lar estará completamente protegido e o nosso pequeno amigo, né, vai poder então vivenciar uma vida em harmonia. A mediunidade do animal. Então, os animais têm o que pode ser considerado como mediunidade, já que conseguem pressentir algo no ar e geralmente estão certos. Além disso, atuam como antenas que captam a energia negativa das pessoas que não desejam o bem para o seu tutor. O tutor, quando perceber isso, deve ancorar luz e oração como forma de aumentar a proteção no lar e envolver quem emana essa energia negativa em luz e perdão. Como dizia Jesus, Pai, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Não há como negar que algum deles parecem ter atos combinados que expressam uma vontade de agir mediunicamente num sentido determinado e de acordo com circunstâncias. Há uma espécie de inteligência e certa educação. Também tem uma linguagem, não uma linguagem formada de palavras e de sílabas, mas de um meio de se comunicarem e expressarem as suas sensações. Em manifestações mediúnicas, como a psicofonia e a psicografia, na qual o sensitivo funciona como canal de comunicação entre encarnados e desencarnados, onde há ligação mente a mente. Neste caso, os animais compreendem os pensamentos dos espíritos, mas não conseguem reproduzir, servir de intérpretes. Porém, há estudos realizados por Roger Fauts com chimpanzés e gorilas que são capazes de se comunicar com os seres humanos usando a linguagem de sinais, articulando as frases gramaticalmente corretas. Roger ressalta que, além da habilidade de aprender, eles têm a capacidade de transmitir informações e ensinar a linguagem aprendida a outros chimpanzés. Portanto, reproduz informações. Ficando essas considerações como uma porta aberta a reflexões e a novas pesquisas sobre o assunto. Edgar Armond, em seu livro Mediunidade, capítulo 13, cita a incorporação de feiticeiros em tigres, como forma de drenar toda a densidade e a animalidade. Então, claro, fiquem à vontade para fazer mais estudos, né? É sempre importante, né, colocar esse comentário, que desde a codificação da doutrina espírita, foi colocado a base dos estudos mediúnicos, né, naquele conceito de mediunidade em relação aos seres humanos. E a gente tem colocado aqui de forma complementar como funciona a mediunidade em relação aos animais, né? Mesmo que eles não tenham as mesmas condições dos seres humanos, né, de apresentarem a manifestação da mediunidade da mesma forma, ou seja, realizar a comunicação escrita, né, entre o mundo espiritual e o mundo físico, estamos colocando aqui como se realiza, como funciona a mediunidade do animal. Na condição de doadores de fluidos vitais, é aceitável admitir que certos animais possam atuar como médiums, colaboradores na produção dessas manifestações, quando existir, por parte deles, a possibilidade de doação de fluidos compatíveis com as exigências do tipo de manifestação em ocorrência, podendo ser considerado um fenômeno anímico, ou seja, o animal faz por si mesmo a sua contribuição nesse momento, né? Feito então esse fechamento, né, dessa apresentação sobre a mediunidade do animal, nós vamos agora então ver uma passagem bíblica sobre a mediunidade, né, dos animais, onde nesse exemplo o espírito André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier, relata essa passagem. Então encontramos uma passagem interessante sobre esse relato bíblico da cura do endemoniado Gerazeno.
possesso de demônios, os homens recorreram a Jesus para curá-lo. Então, rogaram a Jesus que os mandassem sair para o abismo. Os espíritos obsessores exerciam uma influência deletéria sobre o homem. Certamente o vampirizavam, pois esses espíritos se alimentavam do fluido vital de encarnados. Aliás, André Luiz relata como esses espíritos se amontoam nos matadouros para captar o fluido vital que emana dos animais sacrificados. Então, uma vez que tiveram de se afastar do homem, pois a autoridade de Jesus assim determinava, serviram-se de porcos que por ali passavam, para com certeza continuarem a se valer de alguma fonte de fluido vital de que necessitavam. Esses animais sentiram a influência ou a presença da legião de obsessores, tornando-se extremamente perturbados por ela. Se os porcos sentiram os espíritos, será que eles atuaram como médiuns? Essa é uma questão complexa. Segundo então o livro dos médiuns, todo aquele que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Esse é um conceito bastante amplo e, nesse caso, abrangeria até os porcos do caso do endemoniado Gerazeno. Entretanto, em uma visão mais focalizada e remontando à origem etimológica do termo, o vocábulo médium seria utilizado única e exclusivamente para manifestações de efeitos intelectuais, quando a atuação do indivíduo é a de intermediário, né? Então, só para fazer essa correlação entre as definições da codificação espírita e o que a gente apresentou anteriormente sobre a mediunidade do animal. Para complementar, e já caminhando para o final da nossa palestra, tem uma mensagem do irmão Francisco, que está nesse livro Gotas de Amor, né? Infelizmente, esse livro já esgotou a edição, né? A primeira edição. Quem sabe Jesus promova no futuro uma segunda edição. Então, essa leitura ela está disponível na página 79, e o nosso querido irmão Francisco nos diz assim: Mestre Jesus, renovai a humanidade e todos os seres vivos, todos os irmãos menores, toda a natureza e toda a beleza que nela vive, respira, cura e colore, com felicidade para os transpor de todo o mal dissolver. Sejamos unidos, homens, pássaros, céu, terra e todos que buscam o desenvolvimento para um despertar consciente, íntegro e verdadeiro. Cada um em sua frequência de evolução, cada um na sua construção, cada qual amando, ensinando e aprendendo que somos todos irmãos, que recebemos de ti um grande percurso para progredir. Que matar não é amar, tampouco ferir, magoar, enganar. Somos todos irmãos e merecemos viver em comunhão. Trate bem os seus animaizinhos e todos os humanos, e que os humanos aprendam o respeito com nossos irmãos menores, que só matam a caça para sobreviver e não por ódio ou ganância. Amem-se, irmãos, para que a paz esteja com todos vós. Paz e luz, irmãos, irmão Francisco. Então seria isso que tínhamos para colocar, né, como início dos estudos desse tema, como nós vimos, né, em relação ao que foi apresentado, né, e depois com os complementos colocados aqui, é um assunto que merece bastante estudo, tem bastante conteúdo. Então fica aqui uma pequena pincelada e reflexão sobre esse tema, né, sobre a mediunidade dos animais. Então o áudio dessa palestra e de todas as anteriores, elas estão disponíveis, né, no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com Caridade Sem Fronteiras, dentro da playlist Palestra Dia de Francisco. Uma abençoada semana a todos nós. Que sejamos então iluminados por Jesus, por São Francisco de Assis, com Mãe Maria e Mestre Saint Germain.